questões que julgamos importante acerca desse tema que é vastíssimo, né? Vasto, amplo, e que cada um de nós que viesse aqui abordá-lo poderia ter uma visão ou algumas colocações específicas sobre o assunto. Quando nós ouvimos as inúmeras palestras que se faz no movimento espírita, quando lemos os livros espíritas em geral, e quando lemos e meditamos atentamente no Evangelho, nós vamos identificar ali, em todas essas situações, um convite permanente de Jesus, renovado através dos missionários, dos espíritos elevados, que nos têm trazido obras fantásticas, um convite permanente a essa atitude aqui, reforma íntima. Não foi outra coisa senão nos convidar à reforma íntima que Jesus insistentemente coloca nos seus ensinamentos evangélicos, quando, por exemplo, ele aconselha a mulher, naquele episódio da mulher adúltera, vá e não peques mais. Quer dizer, vá e reformule os seus propósitos de vida, tente modificar as suas atitudes, as suas posturas, para que não te aconteça coisa pior, ou seja, para que você viva bem, viva melhor do que você tem vivido até aqui. Não foi outra coisa que Jesus quis dizer, senão quando faz um convite a todos nós, e neste episódio evangélico, na figura do moço rico, vem e segue-me. Né? Além de observar todos os mandamentos que ele dizia que observava, dê o que você possui aos pobres, e isso tem uma conotação específica, mas tem alguma outra coisa muito importante que Jesus diz a ele: vem e segue-me. Então, se nós tivermos olhos de ver, nós vamos ver no Evangelho esse convite permanente à reforma. Alguns chamam de renovação interior, reformulação de propósitos, reforma íntima, não importa. São algumas mudanças que nós vamos sentindo a necessidade de fazer, porque vamos percebendo que continuar vivendo da maneira como temos vivido, e isso cada um percebe num determinado momento da vida, mas vamos percebendo que continuar vivendo como temos vivido, continuar reagindo às situações como temos reagido, não nos tem trazido muitas vantagens pessoais, não nos tem trazido muita felicidade, nem muita paz, nem muita harmonia íntima. E é em busca disso que a gente está. É em busca disso que nós viemos muitas vezes à casa espírita. Muitas vezes a nossa queixa é: não tenho paz, não sou feliz. Né? E onde será que está o ajuste a ser feito para que nós consigamos, sim, a nossa cota de paz, de felicidade, de bem-estar, que é plenamente possível, mesmo numa condição de espíritos que ainda tem muito para conquistar, muito para evoluir, muito para caminhar, e que ainda muitas vezes vão ter que reencarnar no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Mas mesmo assim, nós temos aquela felicidade possível, temos aquela cota de paz possível, de serenidade, que nos assegure um certo bem-estar. Em alguns momentos parece que perdemos isso, que precisamos de ajuda. Então, vamos sentindo que precisamos ajustar algumas coisas nos nossos comportamentos, nas nossas posturas, e até mesmo partindo da maneira como nós temos enxergado a vida. Às vezes precisamos mudar o ponto de vista. E esse é um grande auxílio que a doutrina nos oferece. Né? A mudança dos nossos pontos de vista, que às vezes estão muito enviesados, muito apequenados, muito afunilados, né? E vamos nos sentindo mal. Vamos achando que a vida não tem graça, que a vida está pesada demais e que está difícil demais viver. Mas, se nós temos que mudar algumas coisas ou reformarmos-nos intimamente, antes de falar da reforma,
e vou me basear numa mensagem de Joana de Ângeles, eu gostaria de colocar algumas questões que elas, creio, são primordiais e são importantes para nós. Eu vou reformar alguma coisa em mim? Dizem que eu preciso, então, mas o que será? Vou mudar o que em mim? E às vezes a gente até tem uma certa boa vontade em relação a isso, mas a gente não encontra. Mudar o quê? Aonde? Né? A gente às vezes está tão desorganizado, ou acha que, ou nunca parou para pensar nessas coisas, que não sabe bem por onde nem começar. E aí, nós temos para encontrar em nós pontos importantes a serem modificados, e nós sabemos que a reforma íntima também é um dos elementos importantes na própria libertação, né, daquele que está passando por um processo obsessivo. Mas para que nós possamos encontrar algumas coisas em nós, nem sempre encontramos tudo, evidente, é difícil o autoconhecimento, mas nós precisamos recorrer àquela orientação dos Espíritos que está em O Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. E parece que ao invés das coisas irem ficando mais fáceis, elas vão ficando mais difíceis, porque quem de nós consegue ou conseguiu até aqui conhecer-se? Às vezes nós, quando refletimos, pensamos: Deus é um grande enigma, existem coisas na natureza que são um grande enigma. Mas nós, se nós pararmos bem para pensar, nós vamos perceber que nós somos um grande enigma também, para nós mesmos. Quando de repente temos reações que julgávamos que não teríamos, ou quando fazemos coisas que não acreditávamos que pudéssemos fazer, ou boas ou más. A gente fala: nossa, onde estava escondido isso? Né? Onde estavam ocultas essas forças? Onde estava essa mazela que eu não percebia? Elas irrompem. De onde? De nós. De dentro de nós. Na maioria das vezes não é um espírito obsessor que soprou no nosso ouvido: vai lá e faça aquilo. Porque elas vêm de dentro de nós. Ele até pode soprar algumas coisas, mas a gente faz ou não, conforme o nosso desejo. Então, conhecer-se é um desafio. Como fazer esse trabalho, né, de autoconhecimento? Como nós podemos nos enxergar como realmente nós somos, com as nossas qualidades, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, olharmos para nós e percebermos o tamanho que nós temos, as nossas fragilidades, que são muito humanas, que não são vergonha para ninguém, e as nossas capacidades já desenvolvidas, que também não é motivo de falar: não posso me orgulhar, mas posso reconhecer que algumas coisas eu já consigo. Nós somos uma mistura fantástica de luz e sombra, né? Algumas virtudes iniciais, algumas possibilidades já adquiridas, e outras muito incipientes ou ainda quase inexistentes por conquistar. E como é que nós sabemos como é que nós somos? Nós temos uma grande dificuldade em nos ver, porque temos um orgulho que permeia tudo. Eu trouxe aí uma representação de Caravaggio do Narciso, né, que é bem é o mito de Narciso, que se achava tão belo, né, que se apaixona pela própria imagem, e acaba tendo um fim catastrófico por conta disso, porque ele vê a imagem refletida num lago, né, e acaba buscando encontrar-se com essa imagem. É bem a nossa dificuldade: mudar o que em mim que sou tão bom? Mas não preciso mudar nada, eu tenho certeza do que eu quero, eu sou inteligente, as minhas opiniões são as mais corretas, eu sei muito bem como eu tenho vivido, vou mudar o quê? Né? Eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz, eu sou mais isso, mais aquilo. É esse tal do narcisismo que ainda, motivado pelo orgulho, que ainda é vigente em nós. Então, às vezes, a gente tem uma figura fantástica, que eu não trouxe aqui, mas é um gatinho olhando no espelho e ele vê um leão com uma juba maravilhosa, né? Somos nós, às vezes. Mas eu tenho percebido que, muitas vezes, os nossos problemas não derivam só dessa questão.
O desafio é nós nos vermos como nós somos, nos encontrarmos conosco mesmo, sabermos o nosso tamanho. Porque às vezes a gente se acha muito, mas às vezes a gente se acha muito pouco, né? A gente tem aquela autoestima baixinha, às vezes a gente até é mais parecido com o leão do que com o gatinho, mas a gente olha no espelho e não vê nada, né? O espelho é só uma representação da nossa imagem refletida. A gente acha que não é capaz, a gente é cheio de inseguranças, a gente acha que não vai dar conta, a gente se aflige, a gente fica refém de medos tão grandes, às vezes, que vão se tornando fantasmas, principalmente quando eles são só nossos. E a gente não aprende a dividir isso com ninguém. Aliás, não faz parte da nossa cultura dividir supostas fraquezas. Então a gente às vezes se acha um nada, né? Ah, mas todo mundo vê qualidades naquela pessoa. Nossa, que interessante, como ela faz trabalhos importantes. Aquilo que ela pode mostrar, mas ela não vê nada nela. E os espíritos adoram isso. A gente sabe, né? Que eles já não gostam muito da gente por passado e por histórias que são vividas. Quando a gente também não gosta, as coisas vão se complicando, né? Então a gente não ajuda muito no próprio tratamento de desobsessão e a gente não consegue viver bem porque a gente não gosta da gente, no sentido mais profundo dessa palavra, a gente não vê nada de bom e há pessoas que não veem, fica também difícil. E isso determina, por que nós estamos falando dessas coisas? Isso determina condutas, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Quem ou o que vai poder nos ajudar nessa tarefa, então, não? De autoconhecimento, de procurarmos. É um esforço incessante. Joana de Ângeles nos diz que é um esforço que pode demandar uma vida inteira, ou mais de uma, ou vidas. Mas não importa. É um esforço permanente, como ela diz, de autoiluminação, né? Iluminarmos-nos por dentro, tomarmos consciência de nós. No livro Em Busca da Verdade, que está aí à disposição daqueles que quiserem, na nossa feirinha, Joana explica o que é essa tal autoiluminação que às vezes a gente acha difícil. Esse autoconhecimento é como se nosso íntimo fosse uma mata fechada, uma floresta com copas fechadas, e à medida em que nós vamos derrubando, abrindo algumas clareiras, tirando algumas árvores, nós vamos permitindo a entrada da luz, que nos permite ver melhor algumas coisas que estavam escondidas. Mas como é que a gente faz isso com a gente mesmo? É muito mais fácil. Às vezes a gente enxerga algumas coisas quando nós podemos contar com alguém que nos assista de fora. Um grande amigo para quem nós possamos até perguntar algumas coisas, às vezes até aquele inimigo, né? Às vezes os amigos eles ficam constrangidos e não querem perder a nossa amizade, não dizem tudo que eles veem, mas as pessoas nos veem muito bem, não é? Eles nos assistem. A gente acha que se esconde, que não se revela, que não se mostra, porque há coisas que a gente não gostaria de mostrar, doce ilusão a nossa, porque nos mostramos em cada gesto. E as pessoas, os amigos, os inimigos, aqueles que vivem conosco, no nosso lar, às vezes até falam alguma coisa para nós, falam, olha, fulano, você está chato hoje, mas você está azedo, que olha, está duro de te aguentar, né? Fala, imagina, azedo é ele, né? Eu sou uma pessoa ótima. Não estou azedo, nada. É ele que me azeda a vida, né? Às vezes a gente está azedo, sim, nada está bom, né? Às vezes a gente é crítico demais e, olha, ficou aquele negocinho fora do lugar, mas tem 200 coisas corretas e você não viu. Você foi ver aquela que te azedou o dia. Não era aquela coisa fora do lugar, era você que não anda nem um pouco bem. Então, às vezes, os que nos assistem dão uns pequenos toques, né? Fulano, mas você está muito crítico, né? Relaxa um pouquinho, olha que dia bonito, né? Tantas coisas boas ao seu redor, você anda muito pessimista, né? Você acha que vai tudo errado, sempre vê o lado negativo das coisas. Será que não dá para ver por um minuto que as coisas podem dar certo? Tem um pouco mais de confiança, um pouco mais de fé. E por aí vai. Nós vamos tendo indícios. Quando não são falados, são até pelos comportamentos daqueles que convivem com a gente. Né? Aquelas quando as pessoas se aproximam mais,
nós estamos sendo mais abertos, tendo um comportamento mais brando. Quando a gente vai percebendo que a gente está muito sozinho, que a gente está meio sem amigo, está meio sem companhia, está meio isoladão, tem alguma coisa andando meio errada. E por aí vai. As pessoas que nos assistem, amigos, parentes, inimigos, desafetos, às vezes nos atiram até no rosto, de uma forma dura, algumas coisas. Mas ouvir críticas é uma coisa excelente. Não é gostoso e não é fácil, mas é excelente para o nosso crescimento. Muito bom. Ouçamos, recolhamos as observações e depois a gente medita naquilo. Mas a gente nem isso faz, né? Falar, imagina que ele está com razão. Imagina que eu sou assim. Sou nada. Mas também nós vamos exteriorizando sinais que às vezes podem ser observados por nós mesmos se tivermos um olhar atento. Os espíritos são tão amigos que nos dão orientações nesse sentido. Existe uma mensagem de André Luiz intitulada Sinais. Ela é primorosa, preciosa, e nós vamos passar sobre ela hoje, não tão detidamente como talvez poderíamos fazer, mas ela nos dá uma noção boa de quem nós somos, quais são os nossos valores, os sinais que vão nos retratando por dentro e que vão sendo exteriorizados na nossa vida de relação, no nosso cotidiano. Esta mensagem está no livro Agenda Cristã, esse livro fantástico, né, que tem orientações primorosas. Mensagem de André Luiz, intitulada Sinais. A sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Fala das nossas preferências, daquilo que a gente elegeu para nós, da maneira como nós somos por dentro, né? Há pessoas que têm uma conversa agradabilíssima, mas até o agradável é relativo, né? Que uma coisa pode ser agradável para mim é porque combina com o meu jeito de ser. E uma conversa que é agradabilíssima para mim pode ser muito chata para uma outra pessoa. Mas, às vezes, nós temos pessoas com conversações elevadas, nobres, construtivas, boas. Há pessoas que a gente aprende tanto com elas, né? Conversando. Coisas, lições de sabedoria incríveis, e usam até uma linguagem condizente com tudo isso. Há outras que usam uma linguagem, não é que elas usam uma linguagem, é que a linguagem expressa aquilo que elas são, né? Uma linguagem às vezes vulgar, gostam, né, daquelas piadas as mais pesadas, ou às vezes são inoportunas, gostam de fazer graça, né? Vão constrangendo as pessoas, porque uma gracinha aqui ou ali ainda vai, mas aquela coisa insistente a gente vai ficando, né? De novo, né? Que chato. Então, a conversação, a fala, nos mostra de uma forma muito intensa, né? Há pessoas que gostam de usar palavrões, né, que vivem nesse clima. E na sua conversação essas coisas aparecem. E elas vão se mostrando, todos nós vamos nos mostrando conforme somos. E em que clima nós vivemos, como diz André Luiz. As suas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. Aliás, há uma outra mensagem fantástica de André Luiz que nos fala, chamada Nos Momentos Graves. Do como essas situações decisivas, importantes na nossa vida e as nossas posições nesses momentos graves, o quanto isso nos revela também. Então, as nossas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. Mostram quem você é. Eu já vi, e não vai aqui julgamento, é uma colocação, uma constatação. Situações difíceis, de enfermidades graves numa família, com um pai, com uma mãe, não vi uma vez só, em que a pessoa considerou mais a conta bancária do que o amor que tinha, supostamente tinha, por aquele pai ou aquela mãe, né? Então, às vezes a pessoa tinha recursos para cuidar, mas talvez tenha achado que não valesse a pena
Eu vou trazer alguns exemplos reais, da nossa vida real, né? Investir todo aquele dinheiro na saúde de um pai ou de uma mãe. Ela é uma atitude que identifica o que ela valoriza, né? Mais na vida. Se ela está mais para o lado do Senhor ou de Mamon, né? Da materialidade ou dos valores que realmente importam nessa vida. E por aí vão as nossas decisões várias. Seus gestos na luta comum falam do seu clima interior. Na nossa vida, gestos simples, pequenas atitudes de auxílio, de fraternidade, uma palavra, uma orientação mais bem explicada que a gente dá a alguém que nos pede um endereço na rua. Enfim, as coisas mais cotidianas vão nos mostrando quem nós somos. Podem mostrar para nós, se nós estivermos atentos. E podem, com certeza, vão mostrando para quem convive conosco. Por que isso é importante? Porque nos ajuda a ir nos percebendo para identificar necessidades de mudança. Nós vamos ver em que sentido essa mudança deve se dar. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se, né? É mais ou menos na diretriz da questão das nossas decisões, dos nossos gestos. Os nossos impulsos, eles são genuínos, eles afloram de nós. Os impulsos, quando irrompem, não está ali colocada a razão, né? Eles obliteram a nossa razão e nos mostram realmente como nós somos lá dentro. Na hora do impulso a gente fala, nossa, que absurdo eu fui fazer. Mas aquele absurdo ainda mora em nós. É uma parte de nós. Que nós, utilizando a razão no dia a dia, quando temos tempo para colocar a razão dominando o impulso, às vezes nós não praticamos determinadas coisas. Mas na hora que vem aquele impulso que nós não temos como refrear, ele mostra uma parte de nós. Quando a gente é agressivo, quando a gente dá um tapa em alguém e não queria dar, não daria se tivesse pensado 2 vezes, mas não pensou. E aquilo veio com toda a força daquela fera que existe em nós ainda. Seus pensamentos revelam as suas companhias espirituais. Isso os espíritos nos dizem. Se nós dermos uma folhada nesse livro aqui, ó, Com Quem Tu Andas, que está aí também, e aliás eu já peguei esse que é meu, nós temos aqui um seletor de rádio, mostrando uma alusão à questão da sintonia que nós estabelecemos mentalmente com os espíritos encarnados, desencarnados, que se simpatizam conosco, porque se ajustam ao nosso mesmo padrão vibratório. Interessante. As suas leituras definem os seus sentimentos, né? O que a gente gosta de ler? O que agora a gente gosta de fazer? Que filmes a gente gosta de assistir? Né? A gente gosta de um livro de uma boa piada, a gente gosta de romances sem muito compromisso, só para a gente passar o tempo, a gente gosta de uma coisa mais construtiva, a gente gosta de biografias de pessoas que tiveram uma importância na história do nosso mundo, que alavancaram o progresso da humanidade. Ou a gente gosta de filmes ou de livros de violência. Depende. Depende do que nós somos. Nós acabamos exteriorizando, por exemplo, pela nossa estante de livros. Já demos uma olhadinha nos títulos? Elas revelam. Se a gente tiver dificuldade em se conhecer, vamos dar uma olhada. Como é que é a nossa estante? A gente gosta de leituras de obras de guerra? Por quê? Porque a gente se identifica com os exemplos e com as histórias de superação que existem ali, nos emocionamos com aquilo, ou a gente gosta da crueldade que está ali? Depende de como, inclusive, a gente lê cada coisa. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Você é grosseiro? Você é gentil? Você procura ajudar dentro do possível? A sua fala é construtiva, é boa? Procura levar esperança às pessoas ou não? Se puder, joga para baixo mesmo, sem nem pensar muito, né? Suas solicitações, em geral, né, lançam luz sobre seus objetivos. Às vezes não são solicitações verbais, são gestos, são formas como vivemos.
Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Né? Quando a gente vê uma notícia escabrosa e está lá discutindo pena de morte, penas mais duras, isso, aquilo, todas aquelas discussões que a gente sabe bem quais são, e a gente vê de vez em quando, tem que matar mesmo. É uma opinião, né? Está revelando muito do que aquela pessoa tem dentro dela. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade, e não é de hoje, viu? Desde o nosso passado, né? E seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Nós vamos emitindo sinais, não só esses, mas sinais mentais, vibrações por onde passamos, e que são detectáveis, né? E é por isso que os espíritos, inclusive os obsessores também, nos encontram, nos identificam. Ah, ele lá, ó, tá lá em Araraquara, reencarnado, né? Ah, tá como homem, tá como mulher, tá trabalhando aqui ou ali agora, não importa. Ele nos identifica pelas nossas vibrações mentais, pelo nosso conteúdo íntimo, espiritual, melhor dizendo. E não sei como, né? Ele se aproxima da gente e passa a nos criar uma série de empecilhos. Daí a importância da reforma íntima, mas eu trago tendências que são do passado, que são fortes em mim. Ué, todos trazemos. Isso não invalida a eficiência, a possibilidade de êxito nesse trabalho de reforma íntima. Porque se a gente não tivesse como fazer isso, não tinha porquê nós estarmos reencarnados aqui, né? Para nos ajustarmos às leis divinas, que nós vamos ver daqui a pouco onde elas estão, né? E como é que a gente faz isso, essas leis divinas, como é que a gente encontra, como é que a gente se ajusta a uma vida mais adequada, para que a gente seja um pouquinho mais feliz. Vamos ver. Joana, nós vamos comentar a partir de agora uma mensagem de Joana de Anjos, chamada Reforma Íntima, que está no livro Vigilância. Antes, porém, vamos fazer alguma consideração. Ela nos fala da nossa relação com o mundo nessa mensagem. O que nós trazemos dentro de nós e que pode ser, digamos assim, exacerbado, ou podemos ser acossados nessas nossas tendências pelos estímulos do mundo, pelos relacionamentos que estabelecemos com as criaturas que cruzam o nosso caminho. Então, são as nossas posturas, as nossas atitudes, e não teria como ser diferente, ante o mundo que nos cerca, ante as pessoas que nos rodeiam. Então, como eu disse, nós temos essa ou aquela atitude. E quando pensamos em reforma íntima, ouvimos os aconselhamentos dos espíritos, fala-se num reposicionamento de atitudes, né? Procurar fazer mais determinada coisa, ou não fazer aquela outra. Mas por que será que nós temos determinadas atitudes na vida? Hoje eu vim cheio de porquês, né? Por que será que a gente é como a gente é? Às vezes a gente tem uma tendência a trair os afetos, né? Que coisa! Esse ou aquele, mais um lá na frente. Sempre quando a criatura vê, ela está traindo aqueles que supostamente a amam, ou que ela até ama também. Por que será? A pessoa pode até buscar, e deve, né, conter-se, modificar-se, mas às vezes se ela não vai à raiz dos problemas, ela não identifica o porquê. E fica mais difícil essa reforma, né? Quando nós somos agressivos, nós podemos segurar uma palavra de agressividade, um impulso aqui, outro ali, seguramos 10, de repente a gente solta 5, um na sequência do outro, né? E falar que criatura horrível eu sou. Não é tão horrível assim. É que nós vamos buscando refrear atitudes, que é uma atitude louvável que devemos ter. Sim. Mas por que nós temos determinadas atitudes, especialmente para com determinadas pessoas? Isso seria importante de nós sabermos.
Por que nós traímos os afetos? Será que nós nos achamos tão pouco que a gente não merece o amor de ninguém? E então a gente acaba traindo os melhores afetos? Talvez. Por que a gente é tão agressivo? Porque talvez seja muito inseguro, porque talvez tenha muitos medos. E a agressividade é própria daqueles que têm muitos medos, insegurança. Então, se elas forem resolvidas, a agressividade naturalmente se esvai. De maneira que o que origina as nossas atitudes? Seria importante que nós pudéssemos nos debruçar sobre nós mesmos, como se a gente pudesse olhar para dentro da nossa mente, de nós, espíritos, e identificar em nós por que eu tenho esse, aquele outro comportamento, que eu luto contra ele, mas de vez em quando ele aparece.